Hoje nós vamos abordar a questão de resolver o problema envolvendo um número qualquer de osciladores. Porque nessa aula vamos apresentar um método. É um método matemático. Ele é conhecido como um método para que possamos diagonalizar uma matriz. Um método para diagonalização de matrizes. E é por isso que ele é importante. Porque não só resolve esse tipo de problema, mas resolve também até mesmo problemas de mecânica. Como encontrar, por exemplo, os eixos principais de inércia, os momentos principais de inércia na mecânica. Como é que podemos determiná-los? Diagonalizando a matriz. É o que vamos fazer agora. É claro que esse tipo de problema aparece também na mecânica quântica. É o problema de autovalores, de autovetores, quando falamos da formulação matricial da mecânica quântica. O fato é que o que vamos apresentar aqui não é apenas um probleminha de resolver as equações de movimento quando eu tenho, digamos, N osciladores acoplados. É um problema muito importante, porque ele vai além de um problema da mecânica do ponto, porque podemos utilizar esse método também no caso da mecânica que descreve o movimento dos corpos rígidos e também a mecânica quântica. O problema geral de osciladores acoplados, um número grande, pequeno, isso não importa muito, porque hoje nós vamos apresentar o método geral. Temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, 3 pêndulos simples, acoplados. Eles oscilam. Para pequenas oscilações, esse problema nos remete ao problema que vamos encarar daqui a pouco. Posso ter 3 partículas de massas M1, M2, M3 presas a molas. Esse é um movimento também oscilatório. E se eu, por exemplo, puxar esta partícula de massa M3 e soltar, o problema que se coloca é, dadas as condições iniciais, como determinar o movimento de cada uma delas. Nós vamos considerar só o caso do movimento unidimensional. Então, utilizamos a coordenada x1 para especificar a posição de uma partícula. A partícula, digamos, 1. x2 para a partícula 2, x3 para a partícula 3. Mas essa questão também não é tão importante, porque o método se aplica para qualquer número de osciladores e não importa se estamos falando osciladores em uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, o método é muito geral. É muito geral. Então, em princípio, basta considerar esses casos simples. Por que complicar se tudo que a gente está querendo é explicar um método? Porque é disso que se trata esse tema.
explicar o método. E existem, então, muitas aplicações. Por exemplo, na física molecular, eu posso ter aqui uma molécula composta, por exemplo, por 3 átomos, ocupando posições de equilíbrio. E quando nós deslocamos qualquer uma delas a partir da posição de equilíbrio, nós colocamos o sistema todo constituído por 3 átomos para executar oscilações, desde que a distância não seja muito grande da distância da posição de equilíbrio. Então, neste caso, consideramos oscilações só em uma dimensão, x1 para o primeiro átomo, x2 para o segundo e, finalmente, x3 para o terceiro. Eles se colocam em movimento oscilatório. Então, temos muitos exemplos interessantes e importantes. Nós não vamos aqui, porque isso depende de cada problema que nós consideramos. Mas o fato é o seguinte: se eu tenho N osciladores, por exemplo, aqui eu tenho 3 osciladores, aqui também tenho 3. Mas eu poderia considerar só 2 osciladores, 4 osciladores. Então, se eu tenho N osciladores, né, estou considerando oscilações em uma dimensão, cada uma das partículas, cada um dos osciladores são, ou a posição de cada uma das partículas, né, será especificada mediante o uso de coordenadas. Para a partícula 1, já que o movimento é em uma dimensão, temos então a coordenada x1, a coordenada x2, a coordenada xn. Eu tenho N osciladores. É claro que o nosso problema é o de determinar, é esse o problema que nós queremos resolver. x1 como função do tempo, x2 como função do tempo, finalmente, x3 como função, xn como função do tempo. Esse é o problema, é o de determinar a posição de cada uma das partículas como função do tempo. É isso que nós gostaríamos. É claro que devemos resolver esse problema, mas devemos nos lembrar também de que agora nós temos 2 vezes N condições iniciais. Por quê? Eu tenho a condição x1 de 0, v1 de 0, tenho, portanto, para partícula 1, 2 condições iniciais, para a partícula 2, 2 condições iniciais, para a partícula n, eu tenho 2 condições iniciais. Portanto, nós temos 2 vezes n condições iniciais, sendo n o número de osciladores. Se eu tenho 2 osciladores, eu tenho que levar em conta 4 condições iniciais. Ora, qual é o problema que estamos querendo resolver? O problema que nós vamos querer resolver é o seguinte: a equação, vamos considerar as massas iguais, mas isso também não é importante. Só para simplificar, porque a ideia aqui é de apresentar um método. E o método se aplica com massas diferentes, iguais, isso não importa. Se temos N osciladores, nós temos, consequentemente, N equações. Equações diferenciais de segunda ordem. Ora,
o conjunto de equações que, afinal, são umas equações de movimento para esses N osciladores, pode ser escrita da seguinte forma. Se eu considerar, por exemplo, o oscilador iésimo, né, onde I pode ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante, então a equação para o iésimo oscilador se escreve da forma, já que as massas são iguais, m vezes d2 xi dt2 é igual, aqui eu tenho uma soma, de tal maneira que aqui aparece coeficientes, ou melhor, aqui aparecem coeficientes K e J, onde J vai de 1 até N vezes XJ. Aqui eu tenho, então, N equações sob esta forma. Por exemplo, para a primeira partícula, eu escrevo m vezes d2 x1 dt2 é igual a K11 x1 mais K12 x2 mais K13 x3 mais K1n xn. A mesma coisa para a partícula 2. Para a partícula 2, eu troco 1 aqui por 2. 1 eu troco por 2. Aqui, 1 eu troco por 2. E assim por diante. O fato é que eu tenho, então, para a enésima partícula, m vezes d2 xn dt2 é igual a K1, ou melhor, Kn1 x1 mais Kn2 x2 mais, e assim por diante, mais Kn xn. Essas constantes K são constantes análogas às constantes elásticas. Na realidade, eu posso tanto utilizar estes Ks aqui positivos quanto negativos. Nós vamos preferir trabalhar com essas constantes como se fossem todas elas negativas. Consequentemente, eu troco aqui o sinal, eu troco aqui o sinal, troco aqui o sinal, troco aqui o sinal. É claro que isso aqui é uma convenção, porque num problema real, algumas são positivas e outras negativas. Isso não é tão importante. Então, vamos colocar aqui um sinal menos, e finalmente aqui um sinal menos. Mas eu posso trabalhar com constantes sem colocar aqui o sinal menos. Eu vou colocar um sinal menos, porque lembra um pouco, né, o caso de constantes elásticas. Mas quero lembrar que K11 certamente é um número positivo, dessa forma como escrevi, mas K12 pode ser um número negativo. Isso deve ser analisado à luz do problema que estamos considerando. O fato é que o nosso problema consiste em resolver N equações diferenciais de segunda ordem acopladas. Estes acoplamentos são acoplamentos lineares, não é? Então, esse é o problema geral. É claro que para cada tipo de problema, a gente vai ter que descobrir quem é K11, quem é K12, quem é K13. Né? Mas, se eu considerar aquele problema, eu vou conseguir identificar quem são os Ks.
em princípio, pode acontecer isto aqui. Esse é o problema, então, mais geral possível e se trata de resolver este sistema de equações como função do tempo, ou seja, determinar x1, x2, xn como função do tempo. E esse é o problema que devemos resolver.